Meus irmãos, minhas irmãs, hoje o Evangelho fala para nós a respeito da caridade e da correção fraterna. Hoje também é dia de Santa Clara. Clara, que aos 18 anos entrou no convento. Clara, que seguiu a vida, segundo a ordem de São Francisco de Assis. Clara, que faleceu aos 60 anos, então dando um testemunho de vida, de fidelidade à fé. Ela, que era de classe média, naquela época, largou tudo para viver a pobreza e a caridade fraterna. Se nós olharmos o Catecismo da Igreja Católica, nos diz: a caridade tem como fruto a alegria, a paz e a misericórdia, exige a beneficência e a correção fraterna. É benevolência, suscita reciprocidade, é desinteressada e liberal, é amizade e comunhão. Tudo isso é a caridade fraterna. Corrige, exorta, mas sem se preocupar consigo mesmo. Não está fechado em si, mas está ali a serviço do reino, a serviço dos irmãos. A finalidade de todas as nossas obras é o amor. Este é o fim, e para alcançá-lo que corremos, é para ele que corremos. Uma vez chegados, é nele que repousamos. Foi o que Clara buscou. Tanto assim que repousou em Cristo, seguiu a Cristo na prática do amor, na prática da caridade, na ajuda aos mais pobres, aos mais necessitados. Para exercer a caridade, para fazer a correção fraterna, nós temos aí 3 momentos, 3 pontos que o Evangelho hoje destaca para nós, seja na vida comunitária, seja na vida familiar, no dia a dia. Então, o que nos diz a leitura de hoje, o Evangelho de hoje? Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Então, se eu vejo que o irmão pecou contra mim, ou se eu vejo que ele cometeu algum pecado, hoje em dia, o que nós fazemos muitas das vezes? Vamos lá, tem as redes sociais, então vamos logo divulgando os pecados dos outros, falando dos outros, isso e aquilo, não sei o que lá. Então o nosso interesse não é a conversão, não é a mudança de vida, não é a salvação do outro. O nosso interesse é destruir a vida do outro. E mais ainda, também está dentro disso que é a fofoca. Fulano, você sabe da novidade? Então não vai até o outro para que o outro ore pelo irmão. Vai até o outro para denegrir a imagem do outro, falar do outro, sem o objetivo de chamar, convidar o outro. Meu irmão, fulano está com dificuldades para viver a santidade, por exemplo. Vamos orar por ele? Vamos pedir a Deus por ele? Mas não é esse o objetivo, muitas vezes, Então o Senhor nos orienta em segredo, porque se o seu irmão te ouve, se ele volta ao caminho, se ele deixa o caminho do pecado, você ganhou um irmão, ganhou uma conversão, e ninguém precisa ficar sabendo dos detalhes, o que ele fez ou deixou de fazer. É entre você e Deus, ele e Deus. Porque o que importa para Deus é a conversão, a mudança de vida, e não a detonação, a proclamação do pecado do outro. Esse é o primeiro passo. Assim também na vida familiar, haver diálogo entre os esposos, um saber perdoar o outro, um saber exortar o outro, porque ninguém é perfeito. E quando há amor, tudo isso é possível. Quando eu vi um filme falando de psicologia, então lá tinha um senhor que a sua esposa já era falecida, e ele falava com um dos seus clientes que era muito difícil, Então ele estava falando sobre o seu casamento e os defeitos. Então ele falava assim, a esposa tinha falecido de câncer, e ele disse para aquele rapaz: pois é, hoje eu sinto saudade, muita saudade da minha esposa, sempre fomos felizes, e até os pequenos defeitos a gente sente falta. Aí ele disse assim: a minha esposa
Quando dormia ao meu lado, ela soltava à noite muitos puns. Mas eu sinto falta desse cheiro. Gostaria que ela estivesse ao meu lado. Então veja o que é o amor. Até supera os pequenos defeitos. Não é isso? Então aqueles defeitos até passam a fazer faltas. Então, quantos casais assim que vivem essa dimensão da fraternidade, do amor, que se perdoam no dia a dia, não é? Então isso é muito importante. Depois o segundo passo: se ele não te ouvir, se você não conseguir conversar com ele, ele mudar de vida, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Porque hoje no Evangelho diz também: se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido. Então junta 2, 3 pessoas, vai orar pelo irmão e com o irmão, vai conversar com ele, vai exortá-lo, né? Procura ter uma vida de oração. Então isso é muito importante. Quantas pessoas mudam de vida por causa da oração? Então isso nós temos que ter consciência na nossa vida, na nossa caminhada. Quando a gente tem amor, a gente não sai por aí falando mal dos co-irmãos. Quantas vezes também nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, entre aspas, as correções não são fraternas, Logo procuramos detonar um ao outro, magoamos um ao outro, ferimos um ao outro, faltando com a misericórdia, com o amor, com a caridade. É triste, mas às vezes isso acontece no nosso meio, no nosso reino. Terceiro ponto: se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Então, a igreja, ao sacerdote, então vai tratar daquela questão, mas sempre na esperança da conversão, da mudança de vida do outro. Às vezes, a medida do afastamento de uma função, determinadas atividades por causa da conduta, é necessário para a correção fraterna, para a mudança de vida, para a conversão. Então, isso faz parte da dinâmica também da caridade. Portanto, o pecado particular de cada um atinge toda a comunidade. Não existe pecado pessoal ou fora do corpo eclesial. Quando um pai de família, uma mãe de família peca, atinge toda a sua família. Quando os filhos pecam, atinge toda a sua família. Eu sou dono do meu nariz, eu sei o que eu estou fazendo. Mas toda a nossa ação, ela reflete na vida do outro. Seja o bem ou o mal que fazemos, ela reflete na vida do irmão. Ninguém vive isolado neste mundo, ninguém. Dependemos uns dos outros, não é isso? Então, veja como é importante esta inter-relação. Tudo na sociedade está interligado. Então, o amor que praticamos faz com que a sociedade seja mais amorosa. O ódio que praticamos faz com que a sociedade seja mais odiosa, tenha mais pecados. Então, isso nós temos que ter consciência. A nossa existência está ligada à dos outros, tanto no bem como no mal. O pecado é assim como as obras do amor também tem uma dimensão social, disse Papa Bento XVI. É por isso que São Mateus insiste em ambos aspectos, individual e eclesial. Então, se o pecado está ferindo a comunidade, se numa família alguém está errando, você vai lá, corrige os outros irmãos, tem lá 3, 4, 7 filhos. O pai e a mãe percebeu que um dos filhos está lá no caminho errado, ou está fazendo coisa que não deve. Vai lá corrigi-lo, exortá-lo. Se ele mudou, se ele se corrigiu, não tem necessidade dos outros 6 irmãos ficarem sabendo em detalhes o que ele fez. O importante é a correção, é o amor, é a fraternidade. Se não, chama lá, ajuda. Se não, apresenta a família. Vamos ver o que a gente pode fazer para mudar de vida, para se converter, para voltar ao bom caminho. Então, esse é o processo.
Para corrigir, tem que estar disposto também à correção. O Evangelho nos explica tudo. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer ao teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Mateus 7, 3, 5. Então aquele também que corrige, de repente vai ter que aceitar também a correção daquele irmão que está sendo corrigido, né? É uma conversa, é um diálogo. Às vezes há ferida dos dois lados e precisam ambos serem corrigidos. Então, através do diálogo ali, da comunhão, vai se corrigindo um ao outro e vai chegando a paz, ao bem comum. Quando olhamos o Catecismo da Igreja Católica, diz: e na família que se exerce de modo privilegiado o sacerdócio batismal do pai de família, da mãe, dos filhos e de todos os membros da família, na recepção dos sacramentos, na oração e ação de graças, no testemunho de uma vida santa, na abnegação e na caridade ativa. O lar, assim, a primeira escola da vida cristã e uma escola de enriquecimento humano. É aí que se aprende a resistência à fadiga e a alegria do trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso e mesmo reiterado e, sobretudo, o cultivo divino pela oração e oferenda de sua vida. Então, na família, há que haver também uma exortação fraterna, caridosa, uns para com os outros. Não é simplesmente chegar, apontar o dedo e acusar, mas no amor, na fraternidade, na comunhão, um ajudar o outro a crescer na fé, a crescer na santidade, a crescer no bem, a crescer no amor. Então é na família que se aprende tudo isso. Quando os pais oram em família, quando há o perdão mútuo entre esposos, os filhos vão aprendendo também a se perdoarem uns aos outros, porque ninguém é perfeito. O importante em tudo isso é o amor e o perdão, que faz com que a união, a misericórdia seja estabelecida. Os filhos, por sua vez, contribuem para o crescimento de seus pais em santidade. Todos e cada um se darão generosamente e sem se cansar o perdão mútuo, exigido pelas ofensas, pelas rixas, pelas injustiças e pelos abandonos. Sugere-o a mútua afeição, exige-o a caridade de Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que nós ouvimos hoje no Evangelho, o processo de perdoar, de exortar, de corrigir, também deve ser aplicado à família, igreja doméstica. Então, há um processo para a gente chegar ao outro e corrigi-lo, como nos ensina a Sagrada Escritura, com muito amor, com muito carinho, com muita misericórdia. Portanto, hoje, celebrando o dia de Santa Clara, também no capítulo 9 da regra de Santa Clara, como a de Francisco, traça diretrizes para as clarissas que pecam contra o projeto de vida assumido. Trata-se, portanto, da reconstrução da harmonia dentro da comunidade, e isso se dá através do perdão. O restabelecimento do equilíbrio e da paz na comunidade acontece com a presença do perdão. Uma vez que as relações humanas se tornam verdadeiramente enriquecedoras, apenas quando houver ambiente de paz. Perdão e paz se ligam intimamente, porque, segundo Francisco, existirá paz apenas se antes ela se reencontrar no coração, no perdão. Então é a regra das clarissas. Então, uma vez por semana, pelo menos naquela época, se reuniam para uma pedir perdão à outra, confessar publicamente dentro da comunidade seus pecados e se perdoarem mutuamente. É o processo de cura, de exortação mútua. E assim deveríamos proceder também, principalmente no seio da família. Ter aquela conversa familiar, um saber perdoar o outro, ver dificuldades um do outro, as limitações um do outro, mas terminou aquela conversa de amor, de perdão, todos se abraçarem, se reconciliarem, se perdoarem. E assim vão percebendo que ninguém é perfeito,
mas que todos estão ali unidos para ajudar um ao outro a crescer na unidade, no amor, na fé e na misericórdia. Família é isso, igreja é isso. Nos diz, e voltando a Santa Clara, nos diz a tradição que antes de morrer, Clara assim rezou: vá em paz, minha alma, pois você tem um guia seguro que lhe mostrará o caminho. Aquele que lhe criou, santificou, amou e não cessou de vigiá-la com a ternura de uma mãe que zela pelo filho único de seu amor. Dou graças e bendigo ao Senhor, porque Ele criou a minha vida. Assim rezando, partiu para o Pai. Então, aqueles que trabalham o perdão, aqueles que pedem perdão, aqueles que dão perdão a cada dia, esses têm uma intimidade maior com Deus, pois foi o que Jesus nos ensinou: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Todos nós, mediante o nosso batismo, temos esta função de exortarmos uns aos outros, mas o que não pode faltar nesta exortação é a caridade, é a misericórdia, é o amor fraterno. Todos nós podemos ajudar o outro a crescer na fé. Portanto, nesta exortação fraterna não existe fofocas, disse-me disse, acusações, não. Existe exortação, é diferente de acusação. Exortar o outro na busca da santidade, na recuperação, na conversão é uma coisa. Apontar o dedo e acusar e difamar é outra coisa. Então, que saibamos praticar a correção fraterna no dia a dia, né? Isso é muito importante na nossa caminhada de cristão. Até eu mesmo como padre, né? Quantas vezes acontece, às vezes a gente está fazendo uma coisa que chega, padre, tá fazendo, e é mesmo, entendeu? A gente tem que saber ouvir também, né? Porque é ouvindo o outro que a gente cresce, que a gente amadurece. E aqui eu vou fechar a questão explicando para vocês o que eu aprendi uma vez na evangelização. A nossa vida existe em 4 áreas. Não sei se vocês sabem isso, né? Quando a gente aprende na evangelização, isso é bom para a igreja, para a família, para cada um de nós. Tem aquela área que eu conheço e todo mundo conhece, né? São as 4 janelas de Juário ou Juari. Então, eu conheço e todo mundo conhece. Essa área é fácil. Tem aquela outra área que os outros conhecem, mas eu não conheço. Como os outros me veem, né? E às vezes a gente nem percebe isso. Então, por isso que é importante, às vezes, estar ouvindo os outros também. As críticas, às vezes, é bom a gente ouvir também, né? Porque a gente cresce também com isso. Tem aquela área que eu conheço, mas ninguém conhece. É o meu foro íntimo. É o foro íntimo de cada um. São os seus pensamentos, o seu coração, né? Só você conhece. E tem a 4ª área, que nem eu e nem o outro conhecem. Ela só se manifesta em tempos de quê? De conflito ou de extrema, vamos dizer assim, acontecimento. Como, por exemplo, uma vez, desculpe falar assim, mas uma vez eu vi, né? Assim, estava no terraço e explodiu a panela de pressão na casa da vizinha, né? E eu vi uma senhora, né, bastante gorda, passar por uma janelinha, um buraquinho assim, né, naquela hora. Então, que isso acontece, né? É impossível. Outra coisa é, por exemplo, quando aquela questão do tsunami, que a mãe teve que escolher entre um filho e outro. Ela nunca pensou em escolher entre um filho e outro, mas naquele momento ela fez uma escolha de salvar o mais novo, porque o mais velho tinha condições de se defender melhor, e assim conseguiu salvar a vida dos dois. Então são situações assim, que só se manifestam em determinados momentos que a gente tem que tomar uma decisão, e a gente nem sequer imaginaria tomar aquela decisão, mas às vezes aparece aquele contexto. Quantas vezes também uma pessoa magrinha, tal, sem força nenhuma, de repente acontece um acidente ou alguém, sei lá, né, ficou, vamos dizer assim, extremo, debaixo do carro, e ela tem aquela força de levantar o carro para tirar o outro de lá. Então, como humanamente explicar essas coisas? Então, são as 4 áreas da nossa vida. Mas essa área que eu não conheço e os outros conhecem, também é muito importante a gente estar atento, porque
a gente cada vez mais mergulhando na santidade, mergulhando na exortação ao outro, nós nos ajudamos a nos conhecermos melhor e assim buscarmos a conversão diária, a mudança de vida, o crescimento na fé e na santidade. Tudo colabora para o crescimento quando nós sabemos partilhar, exortar um ao outro na fé, no amor e na caridade. É isso que Deus espera de cada um de nós hoje. Portanto, fiquemos de pé e vamos elevar as nossas preces ao bom Deus.